8 de junho foi o domingo que encerrou o propósito dos 50 dias rumo ao Pentecostes. Um dia especial para quem viveu essa jornada em busca do maior sonho, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus dentro de si. É vida. Isso é vida, e vida com abundância. Amém, pessoal? Vida com abundância não é uma conta bancária recheada, porque está cheio de gente aqui que tem dinheiro e estão com depressão, pensando em suicídio. É ou não é verdade? Vida com abundância é você ser uma pessoa em paz. Você tem paz consigo mesmo. O mundo pode estar pegando fogo do lado de fora, mas aqui dentro você tem paz. O Senhor Jesus afirmou que não ficaríamos órfãos e prometeu o Espírito Santo para todo aquele que o seguisse e guardasse os seus mandamentos, pois somente através dele conseguiríamos suportar as lutas desse mundo. Nessa trajetória, nessa caminhada com Deus, na direção do Espírito Santo, minha esposa, ela contraiu hepatite C. Foi um momento muito difícil, onde nós passamos por muita dificuldade financeira. Nós perdemos ali o nosso trabalho, a nossa empresa que nós tínhamos, e nós passamos muitas dificuldades financeiras. E como a hepatite C é uma doença que ela não tem cura segundo o diagnóstico médico, então foi muito difícil. Mas o Espírito Santo, ele nos deu a direção certa, ele nos deu a força para nós poder suportar. E usando da fé na direção que o Espírito Santo nos deu, graças a Deus, fazendo o tratamento médico, usando a fé, ela foi totalmente curada. Hoje ela não tem mais nada. Nós recuperamos a nossa empresa, nós recuperamos a saúde da minha esposa, graças à direção que o Espírito Santo nos deu, a força que ele nos deu para nós suportar todas essas dificuldades. A maior promessa de todas feita há mais de 2000 anos segue se cumprindo nos dias atuais. Eu tive que abrir mão do meu orgulho, porque eu tinha uma vida assim de aparência. Eu achava que tinha o Espírito Santo e eu não tinha. E aí eu ficava numa busca de falar para as pessoas, eu tenho o Espírito Santo, quando eu não tinha. Então o próprio Espírito Santo um dia me revelou, olha, eu não estou em você. Então eu falei assim, não, eu não posso viver desse jeito. Então foi a hora que eu decidi me batizar nas águas. Eu comecei a largar os meus orgulhos, as mentiras, os enganos que eu vivia. E eu comecei a buscar. E quando foi hoje, foi questão assim de o pastor falar, do bispo falar, receba o Espírito Santo. E na hora que ele falou isso pra mim, foi quando o Espírito Santo desceu na minha vida. E eu tive a certeza, porque tudo aquilo que eu estava sentindo por dentro, tudo aquilo que eu estava passando, todos aqueles problemas, aquela fraqueza, tudo sumiu. E foi quando ele me deu a certeza, eu tô com você, vai dar tudo certo, e veio uma força muito grande, foi um grande milagre. Se você não alcançou o batismo com o Espírito Santo, não fique triste. Você terá uma nova oportunidade de se conectar com Deus e alcançar o seu maior sonho. Concentração de fé e milagres. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Que Deus te abençoe e te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E o programa de hoje abriu com um pouquinho do muito que aconteceu no último domingo, domingo de Pentecostes. E eu queria falar com você que se encontra triste, vazio. Parece que a vida perdeu sentido, você já não tem mais prazer de viver. Assim, tem vivido milhões de pessoas. E talvez você seja uma delas. E você está pensando aí, será que tem jeito para mim? Tem sim. Mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa tomar uma decisão. Foi a decisão que a Rosângela tomou. Preste bastante atenção nessa história e a gente já volta para falar mais a respeito. A depressão chega na vida das pessoas de várias formas. Algumas se cortam, outras se isolam. Mas no meu caso, eu vi no suicídio a única saída.
Em certo momento, eu fui abandonada pelo meu pai. Ele abandonou a família, ele decidiu seguir um outro caminho, né? Só que, infelizmente, ele deixava bem claro que ele tinha desprezo por mim, né? Pela família que ele tinha construído anteriormente. E isso fez nascer em mim uma mágoa, porque eu não conseguia entender. Porque eu sabia quem era o meu pai, né? Que era uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa brincalhona. E ele se tornou uma pessoa irreconhecível. A partir daquele dia, eu me senti tomada por uma tristeza tão grande. Eu desenvolvi bulimia, eu desenvolvi anorexia. Foi como se a minha alegria de viver desaparecesse. E eu era uma garota alegre. Tanto que no colégio, as amiguinhas, né? Eles perceberam a diferença e muitas pessoas elas não entendiam. Uma dor que só vinha com uma ideia, era apenas uma ideia fixa. Você tem que acabar com a sua vida. Você é um fardo. Você é um peso. Você é um monstro. Aos 16 anos, foi quando eu tentei suicídio pela primeira vez. Eu tentei suicídio através de medicamentos, né, que os meus avós tomavam. Eu tomei uma dose baixa, então ninguém percebeu, na verdade. Eu tive, sim, tontura, fraqueza, eu fiquei mal, mas eu consegui disfarçar. Eu conquistei um bom emprego, eu era uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, mas mesmo assim eu sofria muito. Porque mesmo sendo uma boa profissional, mesmo tendo resultado, isso não preenchia o vazio da minha alma. Já na segunda tentativa de suicídio, a minha mente já falou, olha, se você toma pouco remédio, não vai acontecer nada. Então foram 25 comprimidos tarja preta e eu fiquei apagada. Eu fiquei dias apagada no hospital. Os médicos não sabiam o que fazer porque chegou uma pessoa simplesmente desmaiada. Eles monitoravam os sinais. Fiquei mais um tempo no hospital, aí fui encaminhada, né, para o tratamento psiquiátrico deles. Mas não resolvia. Tentando encontrar felicidade, né, tentando encontrar um valor pessoal, o amor que eu não via em mim, a alegria, eu fui em busca de relacionamentos. Eu buscava validação em pessoas, em amores, em amigos. E, infelizmente, eu não encontrei, porque as pessoas não podiam preencher o vazio da minha alma. E, com isso, eu acabei encontrando uma saída na bebida. Eu misturava com os opioides, com os remédios, porque isso trazia um alívio. Nesse momento eu realmente não sentia dor, sentia realmente até alegria por um breve momento. Mas era uma fuga que aquilo acabava, aquilo não durava. E você precisava cada vez de mais doses, cada vez de mais bebida, cada vez de mais medicação. Não bastasse aquela dor na alma, vieram também as dores físicas, porque eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eram dores tão intensas a ponto de me deixarem de cama, incapacitada. E para completar, a queda financeira veio gradativamente, porque na busca de preencher o vazio, eu também desenvolvi compulsão por compras, compulsões diversas. E os gastos com remédios, com tratamentos, com profissionais especializados eram muito altos. E acabaram que me conduziram à ruína financeira. Quando eu cheguei no fundo do poço, em que eu não tinha mais nada, eu já estava aposentada por invalidez, ou seja, tinha perdido, de certa forma, o meu emprego, mergulhada em dívidas, que eu não via a menor forma de pagar. A depressão, o desejo de suicídio cada vez maior, realmente não via uma saída. Humanamente falando, não existia uma saída. E foi quando eu fui buscar ajuda, realmente, na casa do meu pai, quando eu fui acolhida pelo meu pai. No pior momento da minha vida, ele estava do meu lado, ele me acolheu, não me julgou. Nesse momento, eu tive que engolir toda a mágoa e todo o orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, sempre tive esse problema. E ele me fez um convite, ele falou, vem aqui comigo. Me colocou no carro, nós saímos, e para minha surpresa, quando cheguei lá, era a Igreja Universal. E no mesmo dia que o meu pai da terra me acolheu, me abraçou, o meu pai celestial também me abraçou. Naquele dia, eu passei por aquelas portas carregada de culpa, de dor. Em determinado momento da reunião, o homem de Deus que estava ministrando,
ele nos convidou, ele fez um apelo que todos aqueles que estivessem sofrendo, amargurados, com dor, que fossem até o altar para receber uma oração. E eu fui, eu atendi o chamado daquele homem de Deus. Ali eu me derramei, eu entreguei toda a minha alma, toda a dor, toda a culpa, todo o sofrimento. Comecei a colocar em prática tudo que saía do altar, toda a direção recebida. Comecei a ir mais vezes na igreja, comecei a buscar realmente a mudança total da minha vida. Me batizei nas águas, perdoei meu pai, né, com todo o amor, me acolheu e me perdoei, porque eu tinha uma grande dificuldade em perdoar a mim mesma. E quando eu me vi, eu já estava livre da depressão, não tomava mais remédios, não existia mais aquele vazio, aquela tristeza na minha alma. Eu fui livre dos vícios e a partir daí eu fui em busca do bem maior, que é o Espírito Santo. Era encerramento de jejum de Daniel, num domingo, e eu sabia, eu fui pro tudo ou nada. Eu falei, Deus, eu preciso. Eu estava ali buscando, envolvida, né? E durante a transmissão, né, que o Bispo Macedo, ele disse apenas uma palavra, ele falou, Deus é contigo. Você não precisa sentir, você precisa crer. E naquele momento eu vi que não precisava esperar uma emoção, uma sensação. Eu precisava crer, e naquele momento eu criei. E eu recebi o maior presente que um ser humano pode receber, que é o Espírito de Deus. E com o Espírito Santo, eu passei a ser uma pessoa feliz, independente da situação. Porque é muito fácil a gente dizer que está feliz quando tudo vai bem. Mas na hora das provas, na hora das lutas, a certeza de que você não está sozinho, você não está sozinho. Deus realmente é contigo, é que se faz mais forte. A paz, uma paz que independe de qualquer circunstância. É a alegria verdadeira, não é uma alegria motivada por pessoas ou por coisas, né? A minha vida toda, por muitos anos, eu desejei morrer. Eu via na morte a única saída. Mas hoje eu sei por que eu não tinha nenhum menor desejo de viver, eu não tinha alegria. Porque eu não conhecia o autor da vida, o autor da alegria verdadeira. E hoje, graças a Deus, eu vivo para a glória de Deus. Eu quero que todos tenham o que eu tenho. Eu tenho as minhas obrigações, o Senhor restaurou a minha vida, graças a Deus. Ele devolveu a minha dignidade, a minha autonomia. Mas o mais importante é o Espírito Santo de Deus. É a alegria, é a certeza de que aqui e depois daqui, eu nunca mais serei uma pessoa sozinha. Hoje o meu relacionamento com meu pai é restaurado. Meu pai é uma bênção. Sou muito grata a Deus por ele. Ele é um homem de Deus também. A minha vida profissional, graças a Deus, Deus reconstruiu. Eu tenho meu trabalho de volta. Faço a terapia do amor. Eu resolvi todas as questões emocionais internas minhas na terapia do amor. Estou me preparando para encontrar a pessoa que Deus tem para mim, para que Ele seja também glorificado em todos os setores, né? A vida com abundância é o Espírito Santo. É a paz dentro de você, é você ser feliz com você mesmo. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Quando se tem o Espírito Santo, a felicidade está dentro da gente. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem vida. E além da vida na terra, a certeza da nossa salvação. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima. Deus mudou a vida da Rosângela. Ela tinha uma sentença de morte sobre a sua cabeça.
tentou suicídio 2 vezes, mas quando o pai dela disse, vem comigo, colocou-a no carro e levou à igreja, ela aceitou buscar a Deus. Ela falou, fui acolhida pelo meu pai terreno e fui acolhida pelo meu pai do céu. E é isto que Deus está trazendo para você. Por isso, no dia 15, nós teremos o dia D, que é o dia para você tomar uma decisão, a decisão de mudar a sua vida. Olha só o que diz o texto sagrado. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você que está vivendo o dia da angústia, você que está vivendo dias difíceis, você que sofre com depressão ou tem familiares depressivos, você que está passando pela dor do luto e você não está conseguindo superar, tanto o luto pela perda de um ente querido, ou pelo fim do seu casamento, ou mesmo pelo fim de um sonho, você que tinha um sonho de abrir a sua empresa ou já estava trabalhando no seu próprio negócio e você faliu, você quebrou, e não quebrou só a empresa, quebrou você por dentro. Você perdeu a razão de viver. Os problemas têm tirado de você a sua paz. Você diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Você que recebeu uma sentença de morte em forma de um exame médico que mostra um diagnóstico negativo que você está com câncer. Você que recebeu uma sentença de morte em forma de uma ordem judicial e você diz, eu não tenho como pagar um advogado para me defender. Você que está vendo a sua vida simplesmente desmoronar diante dos seus olhos, está na hora de você tomar uma decisão. Nesse dia 15, nós estaremos vivendo o dia D. Para todos que precisam de justiça, para todos que não sabem mais o que fazer, não tem com quem contar, você vai contar com Deus. Ele é o justo juiz. Ele julgou a causa da Rosângela, ele vai julgar a sua causa também. Inclusive, pastor Adriano, nós sabemos que a Rosângela encontrou o apoio através do grupo Depressão Tem Cura, onde ela fez o tratamento espiritual, ela usou a fé, teve o apoio psicológico, teve o apoio emocional, teve o apoio espiritual e venceu. A Rosângela é uma prova viva do que nós temos afirmado, que depressão tem cura, desde que seja tratada de forma correta. E a forma correta é você tratar do seu interior, como aconteceu com a Rosângela. Nós estamos entregando a todos, inclusive hoje, pastor Adriano, essa pessoa que vier no dia da cura, no dia da saúde, a carta da sentença, onde ela vai escrever a dor dela, né? Aqui fala bem claro, escreva abaixo uma carta para Deus, contando o problema que tem sido a sua sentença. Então essa pessoa vai escrever e vai trazer neste domingo, às 7 da manhã ou às 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã. E ela vai apresentar ao justo juiz, ela vai diante do altar. É o dia da audiência com Deus. E assim como Deus julgou a causa da Rosângela, vai julgar a causa dessa pessoa que está sofrendo. E hoje ainda ela pode receber a carta dela. Exatamente. Hoje, terça-feira, estamos em um plantão de fé especial para atender e ajudar você. Você que de repente está diante de uma sentença de morte, através deste diagnóstico que você recebeu. Então, faça a sua parte, tome uma atitude de fé, não fique aí entregue a esse sofrimento não, porque tem jeito para você. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Antes e depois de todas as reuniões, estamos atendendo, você vai receber todo o apoio espiritual que você precisa para vencer, para superar, tá certo? E isso estará acontecendo em todos os templos da Igreja Universal. Você pode acessar universal.org/localizar. Acompanhe agora essa chamada que fala do que está acontecendo hoje na Universal e a gente já volta. Profecia é a predição de um acontecimento futuro. A Bíblia é repleta de palavras proféticas que no passado se cumpriram na vida dos que creram. Não chorem, a menina não está morta. Ela apenas dorme. Menina, levante-se. Estou curado! Hoje, as
profecias continuam se cumprindo. Pastor, eu fui em novembro no médico, fazer um exame de rotina, assim, que eu tava com desconforto no olho esquerdo. Aí ele falou assim que eu tinha que consultar com um especialista, pra ver. Aí eu fui, marquei tudo direitinho, aí ela, ali no exame, ela já falou que eu precisava fazer uma cirurgia, porque eu tava com um buraco no olho. Só que eu não aceitei. Aí eu vim, tocando no véu, e fui fazer os exames que ela pediu. Ela olhou os exames e falou para mim que eu não tinha mais nada. Ela disse: a senhora não tem nada, dona Silvana, tá tudo normal. Não vai precisar fazer nada no seu olho. Eu fazendo toque da mama, eu senti do lado esquerdo um caroço, final do ano passado. Achei que era do leite que eu dou mamar e deixei. Passando-se um tempo, continuou aquele caroço. Então fui na médica, ela me indicou fazer um ultrassom de mama, onde no primeiro ultrassom apareceu que tinha Birates 4, achado de baixa suspensão, sugere investigação. Então eu disse para Deus: meu Deus, eu não aceito. E aí ela me pediu uma biópsia, e eu ali no meu pensamento: não vai ter nada, não tem nada. Saí da biópsia, pastor, na hora assim veio a lágrima, mas Deus falou: engole o choro, porque é para testemunho. Na hora Deus falou assim, nítido: passou um mês, tá aqui, a ausência de malignidade, não tem nada. Quantas palavras você leu, ouviu e que não têm se cumprido? Para que a palavra saia do papel e se cumpra na sua vida, teremos a Novena da Profecia. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. O tempo de milagres não acabou. Hoje, portanto, a Novena da Profecia segue. Você tem a oportunidade de determinar a sua saúde pela fé. Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil afora. Basta você acessar universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E nós estamos vivendo o mês do Reino de Deus. E às quartas-feiras temos trazido temas importantíssimos que tratam do Reino de Deus. Como você pode, vivendo neste mundo, na sociedade em que estamos inseridos, e ao mesmo tempo viver no Reino de Deus. Acompanhe o que pessoas têm a dizer a respeito do que tem acontecido às quartas-feiras e a gente já volta. Daqui a pouquinho estaremos orando por você. Qual o propósito de Deus para nossas vidas? Nós sabemos que se esse corpo, casa terrestre, esse corpo em que nós habitamos, morrer, se desfizer, morrer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui está falando do corpo terrestre, esse corpo físico e o corpo celestial que a alma vai receber quando você for promovido, promovida, quando você partir deste mundo. E o que é preciso fazer para alcançar essa promessa? Então, a pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e se entrega, batizando-se nas águas, morrendo para o mundo, assumindo a sua fé e passa a viver em obediência à palavra, então agora ela está vestida de Jesus. Quer dizer, ela está coberta pelo sangue do Senhor Jesus. O seu pecado perdoado, lavada, limpa, purificado diante de Deus. Eu via vultos, ouvia vozes e eu cheguei na igreja como a última porta, Eu já estava pensando no suicídio, então se não funcionasse eu ia me matar. Mas eu cheguei na igreja e resolveu o meu problema. Eu antes era tão presa aos pensamentos negativos que vinham na minha mente, que tudo que vinha na minha cabeça eu acreditava, aquilo era a verdade. Mas quando eu comecei a vir na quarta-feira, eu aprendi a ouvir a palavra que vinha do altar e eu parei de ouvir esses pensamentos. Então eu comecei a entender aquilo que Deus realmente pensava sobre mim, que era totalmente ao contrário do que eu pensava. E quando eu comecei a colocar em prática, aí sim que as coisas foram mudando.
O reflexo dessa reunião na vida de quem participa é a transformação total quando o Espírito Santo desce sobre elas. Hoje eu tenho paz. Antigamente eu não tinha paz, eu tinha muitos traumas, eu era uma pessoa que era muito nervosa. Como falei, eu já tinha tentado vários homicídios, mas hoje aquela pessoa que tinha raiva das pessoas querendo tirar a vida, hoje não, hoje eu levo a paz. Aquilo que eu recebi de Deus, eu quero dar para as pessoas também. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. E nesta quarta-feira nós estaremos trazendo mais um tema concernente ao reino de Deus. Uma lição muito forte. E eu tenho certeza que você que tem o desejo de preencher o vazio da sua alma, resolver esse problema de uma vez por todas, você terá uma experiência gloriosa com Deus. Nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro, e nosso templo maior, em 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, eu vou estar com você pessoalmente às 7 da noite, na noite do reino de Deus. E o pastor Moisés estará na Universal de Costeira nessa mesma fé. Especialmente às 7h30 da noite, ali na rua Avenida Jorge Lacerda, número 2865. E em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, vivendo esta fé do reino de Deus. Agora é momento de oração, o bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as tuas palavras falam: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tantas pessoas estão assim, meu Pai, cansadas de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma angústia. Há pessoas, meu Pai, aflitas e que precisam desse refrigério, precisam, meu Pai, desse descanso, mas descanso desse sofrimento que ele bate em retirada. Receba aí agora onde você está, forças para viver e forças para vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, é o que nós determinamos, e você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui orando e pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia. Graças a Deus, Bispo Sérgio, eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração, mas você precisa dar um passo de fé. Não fique apenas recebendo a oração pela TV. É necessário que você dê um passo de fé, é necessário que você busque ajuda, é necessário que você saia daí de onde você está e venha para o campo da fé. E nesta quarta-feira, dando sequência ao mês do Reino de Deus, você terá uma oportunidade única de ter um encontro real e verdadeiro com o Pai. E lá em Costeira, pastor Moisés, nesta mesma fé, nesta quarta-feira. Exatamente, bispo, especialmente às 7h30 da noite, Avenida Jorge Lacerda, número 2865. E em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o bispo Renato Cardoso. E não se esqueça, neste domingo, dia 15, o dia da decisão. Uma decisão para mudar a história da sua vida. Este propósito de fé estará acontecendo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você sabe que a vida é feita de escolhas e decisões. Todo tempo você está tomando decisões. Então tome a decisão certa. Busque a Ele e a sua vida certamente vai mudar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.